Fala, fala meus cabeçudos, é isso aí ó, começando a semana com o pé direito, análise dos jogos desta segunda-feira, tem alguns jogos interessantes, inclusive tem o Barcelona em campo, vai ter análise, vai ter aquele palpite gratuito, o palpite do nosso Domingão bateu, uma vitória do Liverpool no primeiro tempo, bateu com tranquilidade o líder da Premier League, mas hoje vamos aí começar mais uma semana, as análises desta segunda-feira. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, clica aí para poder seguir e também para poder ativar as notificações e receber os palpites primeiro do que todo mundo, porque você pega as melhores odds, beleza? Então, direto às análises dos jogos. Vamos começar aí com a análise do primeiro jogo, Campeonato Português. Temos o Gil Vicente enfrentando a equipe do Famalicão, duas equipes que não estão nada bem na competição. Um é o 10º, o outro é o 14º, um tá ali meio de tabela e o outro lá embaixo. Galera, o que é que esses dois times têm em comum? São times que marcam poucos gols. O Gil Vicente, menos de 3,5 gols nas últimas 3 e em 90% dos últimos 10 jogos. O Famalicão, menos de 3,5 nas últimas 3 e também em 80% dos últimos 10 jogos, sem falar que teve ambas equipes não marcando gols nos últimos 4 jogos. Então são duas equipes aí que são marcadas pela linha under, linha de poucos gols. O Famalicão fez 22 gols em 21 jogos. Ou seja, uma média de um gol feito por partida. Enquanto a equipe do Gil Vicente fez 23 gols em 21 jogos, também a média de um golzinho por partida. A minha análise para esse jogo, menos de 2,5 gols, uma odd ali de quase 1,50 é o primeiro jogo analisado aí desta segunda-feira. Para o nosso segundo jogo, Championship, a segunda divisão do campeonato inglês, temos a equipe do Leeds contra a equipe do Sunderland. Não costumo trazer análise aí dos jogos da Championship, principalmente em dias que a gente tem vários outros campeonatos, mas como é uma segunda-feira, e aí não tem tantos jogos relevantes assim, estou trazendo aí uma análise da Championship. O Leeds está bem no campeonato, na verdade as duas equipes estão muito bem, né? Eu estou falando aqui do segundo colocado, que está com um jogo a menos do que o Sheffield. Se vencer, volta para a liderança e vai a 72 pontos. Enquanto a equipe do Sunderland tem 62 pontos e é o quarto colocado. Qual é o diferencial aqui dessa Championship? Os dois primeiros sobem direto e do terceiro ao sexto depois eles fazem um mata-mata para poder decidir quem são os times que sobem. Galera, Leeds pagando 1,55 dentro de casa para essa vitória. Não vejo tanto valor assim, já que briga contra um time que também está no G4. Prefiro trabalhar mercado de gols. Ó. Mais de 1,5 gols nos últimos 4 e em 80% dos jogos do Leeds. Só a equipe do Sunderland marcou 2 ou mais gols nas últimas 4 partidas e teve mais de 1,5 gols nos últimos 4 jogos. Temos aqui duas opções. Uma seria trabalhar mais de 1,5 gols para você juntar com outro mercado ou com outro jogo para poder buscar uma odd acima de 1,60, ou se você disser assim, cabeçudo, eu quero dar uma arriscada a mais nesse jogo, ambas as equipes marcarem gols, é uma boa opção, já que a equipe visitante do Sunderland também marca muitos gols durante toda a competição. Inclusive aqui ó, na classificação, o Sunderland marcou 49 gols e o Leeds marcou 66 gols. É de longe o melhor ataque da competição, jogando contra um dos melhores ataques da competição. Se eu não me engano, é o segundo melhor ataque, não. Que a equipe do Middlesbrough e a equipe do Norwich, apesar de estar no meio da tabela, marcaram ali muito parecido com a equipe do Sunderland. Mas galera, muito bom para over goals esse jogo. Jogo de Championship geralmente é um jogo mais aberto, bem interessante aí para a gente trabalhar. Vamos agora ao jogo Barcelona contra a equipe do Rayo Vallecano. Galera, eu já vou dizer para vocês, tá? Vou deixar um palpite nesse jogo que talvez a grande maioria não concorde, mas é a minha análise. Se vocês discordarem, vocês não precisam seguir. É apenas a minha análise do jogo. O Barcelona marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. A equipe do Rayo Vallecano também marcou 1 ou mais gols nos últimos 10 jogos. É isso mesmo. Aí você deve pensar, pô, o Rayo Vallecano deve estar lá embaixo na parte da tabela, né? É o sexto colocado com 35 pontos e nesse momento está dentro ali de competições europeias, tirando equipes como Real Sociedad, como Girona, como Sevilha, como Celta de Vigo, como Betis. Então assim, o time está fazendo uma boa campanha. Não perdeu nenhum dos últimos 4 jogos e não perdeu 9 das últimas 10 partidas. Inclusive fez um grande jogo contra a equipe do Real Madrid por 3-3. Aí vem um detalhe. O Rayo Vallecano, nos últimos jogos, nessa temporada, ele não perdeu um único jogo sequer
por mais de 2 gols de diferença. Na verdade, dos últimos 10 jogos, ele tem uma única derrota para a equipe do Real Sociedad e não foi por La Liga, foi pela Copa do Rei. Então, aí vem o outro detalhe aqui. A equipe do Barcelona, lógico, é uma equipe que tem jogado muito bem, é uma equipe que tem goleado os seus adversários, porém equipes que estão sempre na parte inferior da tabela. Mas, por exemplo, ó, pegou um Alavés aqui, ganhou de 1-0. Aí o Valência ele goleou 2 vezes, meteu 5-4 no Benfica, empatou com a equipe do Getafe, eu estava nesse jogo, dentro de casa contra a equipe do Mallorca foi um 0-0, e aí depois goleou a equipe do Real Betis. A equipe do Rayo Vallecano é uma equipe que joga muito compacta defensivamente. E a minha análise é que o Vallecano não seja goleado pela equipe do Barcelona. Observe bem, eu não estou dizendo que o Rayo Vallecano pode ganhar esse jogo, vai empatar o jogo, não. Eu estou dizendo que, pela minha análise, o Rayo Vallecano não deve ser goleado pela equipe do Barcelona. Então, onde é que eu vou trabalhar aqui? Mais de 2,5 gols handicap para a equipe do Vallecano. Cabeçudo, como é que funciona isso? Para dar head, o Barça tem que ganhar por 3 gols ou mais de diferença da boa equipe do Rayo Vallecano. Cabeçudo, pode acontecer? Óbvio. Eu estava no estádio do Real Madrid, no Santiago Bernabéu, e vi o Real Madrid ser goleado pelo Barcelona lá. Só que assim, por La Liga, o Barcelona jogando dentro de casa, ele tem dado algumas tropeçadas ou tendo mais dificuldade do que costuma ter. E na minha análise, o Rayo Vallecano se encaixa exatamente nisso, pelo estilo defensivo que a equipe joga, e uma equipe que toma poucos gols e ainda é uma equipe que marcou gols em 100% das últimas 10 partidas. Então a minha análise para Barcelona e Rayo Vallecano é handicap 2,5 para o Vallecano. Como eu disse, muita gente pode não concordar, só que a minha ideia aqui é trazer a minha análise para vocês. Eu não posso falar o que vai agradar a todos, tá bom? Então eu trago aquilo que eu acredito e que eu analisei. Inclusive, eu tô tão corajoso que é o meu palpite gratuito, a minha análise do dia aí desta segunda-feira. Pegamos green no jogo do Domingão, no jogo do Liverpool para ganhar o primeiro tempo. E vamos buscar aí o primeiro green da semana, tá? Barcelona contra Rayo Vallecano, coloquei um handicap 2,5 para o Rayo Vallecano. Para tomar head nessa operação, o Vallecano tem que perder por 3 gols ou mais de diferença. Odd 1,62, coloquei uma unidade de 2.000 para um possível retorno de R$ 3.240. Essa é a análise do Cabeçudo. Lembrando sempre, galera, joguem com responsabilidade. Isso daqui é pra gente brincar, pra gente se divertir e exclusivamente para maiores de 18 anos. Se você tem menos de 18 anos, você nem deveria estar assistindo esse vídeo. E ó, sai do canal, tá? Apenas maiores de 18 anos. Vamos agora de campeonato italiano, porque tem a equipe do Genoa enfrentando a equipe do Veneza. Uma equipe de meio de tabela enfrentando uma equipe de fundo de tabela. Isso mesmo. É o 12º colocado enfrentando o 19º colocado, o penúltimo colocado do campeonato italiano. O time tem apenas 16 pontos em 24 jogos. São apenas 3 vitórias, 7 empates, 14 derrotas. E tomou a mesma quantidade de gols do último colocado, que foram 39 gols. Uma média aí de quase 1,5 gols por jogo. Inclusive o Veneza levou 1 ou mais gols em 100% dos últimos 10 jogos. O Genoa marcou mais de 1,5 gols nos últimos 4 jogos. Marcou não, né? Teve mais de 1,5 gols nos últimos 4 jogos. A equipe do Veneza não venceu nenhuma das últimas 7 partidas. Qual é a minha análise aqui para esse jogo? É pelo menos ou um gol do Veneza na partida ou Veneza, ó, do Genoa na partida, ou Genoa ou empate para essa partida. É exatamente a mesma odd, um odd de 1,24, aquela odd que você precisa juntar com outro mercado para você poder trabalhar. Que inclusive pode ser aqui, ó, um mercado de cartões. Pô, você trabalhar aqui, ó, mais de 2,5 cartões, você já tem uma odd de 1,50. Se você subir a linha para mais de 3,5 cartões, você já pode pegar uma odd de 1,89. Mas a minha análise real para esse jogo aqui é o Genoa não ser derrotado para a equipe do Veneza, que tem apenas 3 vitórias em 24 partidas. E para encerrar as análises aí da nossa segunda-feira, Campeonato Paulista, temos o Grêmio Novo Horizontino enfrentando a equipe do Mirassol, equipe de primeira divisão. 2 equipes aí fortes, tá? Que vem forte para esse Campeonato Paulista. O Mirassol é o segundo colocado do grupo do Corinthians, que é o primeiro colocado disparado. E o Grêmio Novo Horizontino é o segundo colocado do grupo do São Paulo, que pode inclusive ultrapassar a equipe do São Paulo, ou pelo menos empatar ali.
duas equipes que são marcadas aí por bons ataques. O Grêmio Novo Horizontino não perdeu 8 dos últimos 10 jogos, o Mirassol marcou 1 ou mais gols em 100% das últimas 10 partidas, e a minha análise para esse jogo é um jogo de gols, mais de 1.5 gols ou de 1.40, inclusive aqui pode ficar até uma sugestão, você pode juntar esse mais de 1.5 gols do Campeonato Paulista com Genoa ou empate que eu acabei de falar para vocês. Você pode tranquilamente misturar campeonato estadual com os campeonatos europeus, tá? Então você pode ter aí uma entrada interessante. Se você juntar Grêmio Novo Horizontino, mais de 1.5 gols, Novo Horizontino e Mirassol, com Genoa empate, você vai ter uma odd acima de 1,70. Então já é interessante para trabalhar. Essa é a análise do cabeçudo para essa segunda-feira. Encerrando mais um vídeo de análise, hoje trouxe para vocês aí as análises dos jogos desta segunda-feira. Será uma semana repleta de jogos pra gente. Vai ter análise segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, todos os dias da semana. É o meu compromisso aqui com vocês, beleza? Valeu, galera. Obrigado, gratidão pela audiência, pela paciência. Tamo junto e até o vídeo de amanhã. Hoje vai dar Pedro Feitosa.